Boa noite, minha gente. Estamos começando mais um programa Mortadela ou Caviar, à esquerda sem estereótipos. Esse programa de hoje a gente está sem farda, né, Petrônio? Normalmente a gente usa uma fardazinha. O que é estranho, porque a convidada da gente gosta e costuma usar farda. Farda, pelo menos usou muito. Hoje nós vamos entrevistar Melry Regina dos Santos. É isso? Melry Regina dos Santos? Que ninguém sabe quem é, mas todo mundo sabe quem é Sargento Regina. Sargento Regina é militar de carreira, foi vereadora entre 2009 e 2012 e foi coordenadora da parte do governo que cuidava das questões raciais entre 2016 e 2017. Combate à desigualdade racial. Alexandre, na verdade é um tema extremamente importante, né, que a gente mais uma vez volta a abordar, né, a questão da segurança, a questão dos direitos humanos, né, e evidentemente pela importância a gente pede logo às pessoas aí, né, para compartilharem, curtirem, comentarem e dar um feedback para nós de como está o som e como está a imagem. Isso é fundamental para que a gente garanta realmente o programa, a comunicação, viu, Sargento? A comunicação e a reflexão que o programa se propõe a fazer. Tá? Isso. Hoje a gente vai discutir a questão dos direitos humanos, do sistema penitenciário aqui do Rio Grande do Norte, a questão do movimento LGBT, a intolerância que existe nesse campo e a intolerância religiosa. Regina é uma pessoa que tem se notabilizado nas discussões desse tema e é isso que a gente quer, dar as boas-vindas, dar boa noite, dizer que é uma satisfação a sua presença, Regina. A gente fica muito feliz, né? Agradece o convite, Petrônio, né? Alexandre, dois companheiros queridos, né? De luta, de militância. Então, a gente já fica feliz porque a gente já sente, né? Que vocês são familiarizados, né, com o tema, né? Não tem nenhum mistério, né? Porque geralmente quando a gente vai discutir, por exemplo, sistema penitenciário, o que é isso, né? E é um bicho de 7 cabeças dentro desse estado, até já foi, né? Mas hoje não, a gente pode ter assim uma avaliação do sistema penitenciário como a segurança pública, porque as pessoas costumam separar. Isso aqui é sistema penitenciário, não é segurança pública, tá? Não, isso aqui é segurança pública, mas não é sistema penitenciário. E as pessoas esquecem que o sistema penitenciário faz parte da segurança pública. É um todo, né? É um todo. Regina, você é uma pessoa que está, assim, discute esse tema com muita propriedade, busca, né? Exatamente. Mas Petrônio estava conversando conosco antes e dizendo o seguinte: por que é que tem tanta gente no Brasil aprisionada? Ou seja, o que é que leva a isso? O que é que tem? Então, a gente, até pelo próprio trabalho, né? Eu passei 14 anos trabalhando nas ruas e depois fui para a militância de associação, então, mas a gente não perde a visão daqueles companheiros que estão ali, né, acompanhando o dia a dia do trabalho policial. E a gente percebe que, por exemplo, o nosso sistema penitenciário, o sistema penitenciário do nosso estado, né, ele é um sistema onde a maior parte da sua população é negra. Né? Primeiro ponto. Nós temos... Os aprisionados são, em sua maioria, negros. Negros, né? E jovens. Jovens, né? E aí a gente se pergunta por que isso, né? Porque a gente tem, por exemplo, num presídio onde você tenha 700, 800, né, detentos ali, e você tem aí uma grande maioria de negros. Mas é muito fácil quando você visita a periferia, que você vê a falta de oportunidade, que você vê que aquele jovem ali ele não tem uma política pública de acesso, né? Ele não consegue acessar essa política pública e na maioria das vezes ele é cooptado, né? Ele é levado a tomar determinadas atitudes, desvios de conduta que não são nem ao menos tidos como algo que precisasse
ser, digamos assim, não, que pudessem ser apoiados, né, pelo poder público. Tipo, ele quer ser um desportista, mas é tão difícil, não tem uma quadra, como é que eu vou jogar bola e como é que um time vai ver o meu potencial, eu não tenho condição, como é que eu vou pagar uma escolinha? Faltam aparatos que possam absorver essa juventude. Exatamente. E conduzir ele pelo um caminho de vitórias, de uma outra construção. O que a gente vê é o contrário. E nisso tudo envolve a questão da segurança pública muito claramente. Você tem um efetivo que era para ser 15 mil e hoje não passa de 7 mil e poucos homens. A polícia do estado inteiro. Inteira. Né? Você tem delegacias improdutivas, completamente improdutivas. Nós não defendemos mais esse modelo de delegacia de bairro. Né? A gente entende que hoje seria muito mais produtivo se nós tivéssemos bases integradas, com policial civil, com guarda municipal, né? Ali no sistema de 24 horas, o ITEP trabalhando ali, que a pessoa não precisasse procurar para fazer um BO, para depois ir no ITEP, para tirar uma carteira. Então, assim, a gente tem esses processos de discussão já, de um trabalho de segurança pública integrado, a unificação das polícias, né? Também, que é outro tema importante. Tudo isso ajudaria para diminuir, né, por incrível que pareça, a grande população do sistema penitenciário. Então, na verdade, precisa de políticas públicas e precisa também que a própria política de segurança ela seja qualificada, integrada, usada a inteligência da melhor forma de desenhar. Eu queria só fazer um parênteses interessante, porque é o seguinte, você falou, inclusive, dessa coisa do jovem da periferia, que às vezes quer jogar, né? Então, a gente tem um exemplo bem interessante, que uma dos ambientes, uma das comunidades que tem mais chamado a atenção pela violência tem sido exatamente a comunidade do Mosquito, né? Sim. E recentemente saiu um jogador, né, que foi projetado nacionalmente e saiu de lá, né? Isso mostrou que excepcionalmente alguém escapou disso. E ele virou um jogador de projeção nacional. Mas assim, quando você fala que, quando você estava falando do perfil de quem está na penitenciária e olha para as nossas periferias, então na verdade é um retrato, o perfil da característica de cor, de raça, de idade, é o perfil dessa comunidade, reflete isso, é isso? Começa na ponta, né? Começa lá na ocorrência, né? A visão errônea da polícia que prende por cor, que prende por bairro, né? Que prende pela orientação sexual, que prende pela religião, né? Essa polícia que nós não precisamos mais. A gente precisa de uma polícia cidadã. Então eu não posso atribuir ao jovem negro que ele está lá na periferia e ele é um adepto de religião de matriz africana e esse rapaz é um vagabundo e eu tenho que prender, e a forma de abordagem é diferenciada de quando, por exemplo, a polícia vem atuar numa área da Zona Sul e qualquer uma outra área. Então, é uma polícia diferente, é uma abordagem diferente. Diferenciada, totalmente diferenciada. Então é isso que nós trabalhamos e tentamos construir dentro da polícia, esse outro olhar, né? É o olhar para o cidadão, não importa de onde ele seja. Antes de a gente aprofundar um pouco isso, eu queria voltar um pouquinho. Você tem exemplos de trabalhos na periferia que tem impacto real na redução das pessoas que são presas? Sim. Olha, nós temos um trabalho fantástico que, assim, há bem pouco tempo era executado pela CUFA, né? É interessante dizer para as pessoas o que é CUFA. A que CUFA, é a Central né? de Favelas. De favelas, exato, né? E aí nós temos uma pessoa fantástica, né? Que teve à frente, eu acho que agora até mudou o nome, mas que é o Carcará, né? Um grande exemplo. Já entrevistamos aqui. Ah, que maravilha. Já entrevistamos. Então, Mortadela ou caviar com Carcará. Isso. E ele é um exemplo disso. Nossa, ele consegue, ele tem essa visão, ele chega, é um olhar diferenciado, né? Então ele atrai o jovem para um lado positivo. E quando ele faz essa atração ao jovem, que ele traz ele para o esporte, que ele traz ele para uma realidade, para a arte, para a cultura, ele está mostrando que ali, né, existem valores que precisam ser respeitados, que é uma comunidade igual a qualquer uma outra. Desperta as pessoas para a cidadania. Isso. Autoestima. Exatamente. E que não pode ser uma comunidade que seja vista como um problema para a cidade.
Eu não posso ter uma comunidade que eu tenha receio de passar em frente. Olha, então, cuidado, a gente vai passar ali, né? Vamos acender a luz do carro, ou vamos aqui os 2 carros juntos. Não pode, nós não podemos ter nenhum espaço dentro do nosso estado que a gente tenha medo de andar. Né? Então, assim, aquela área ali, Mosquito, a Beira-Rio, né? E tantas outras que a gente conhece, que já foram áreas de conflito, né? Com a polícia militar, com outras polícias, né? E até entre facções criminosas, não pode existir mais. Então, a forma que a gente percebe que é adequada é uma polícia cidadã dentro dessas áreas, uma integração de todas as polícias e a política pública sendo aplicada em conjunto. Isso. A polícia tem que ser vista, então, não como um interventor na comunidade, mas como parte da sociedade. E das necessidades das pessoas, né? Sim, sim. Porque é interessante, a gente tem um exemplo no Mais Médicos, né? A comunidade do Novo Horizonte, eles conseguiram, Regina, fazer um trabalho de acolhimento e de o acesso avançado, que eles, como se chama. Acabaram a fila. Eles acabaram a fila do posto de saúde, ou seja, o posto de saúde passou a ser um ambiente onde o cidadão tem acesso e tal. Quando isso ocorre, e o cidadão tem essa mesma sensação do acolhimento e do acesso ao trabalho do policial, da polícia militar, eu creio que isso acaba sendo um distensionamento. O Estado não seria um conflito. Isso. O Estado é solução e não problema. E aí, quando eu digo, começa isso lá na base, na hora da abordagem, né? Isso é conduzido para a delegacia, né? Vem acompanhando, tem um percurso, né? Aquele policial ele tem que ser bem preparado, né? Ele tem que ser um homem educado, sensível, né? Conhecedor dos seus direitos, mas que não use da autoridade abusivamente. Então ele prendeu, ele vai levar a autoridade policial a apresentar e encerrou a missão dele, né? Mas aí os conflitos estão nesse percurso, eles se tornam um problema gigante dentro da delegacia, que muitas vezes o cidadão está ali, cometeu uma infração de um roubo e vai sair com desacato à autoridade, roubo, calúnia, difamação, e assim, quanto mais fala, mais a gente vai dizendo, mais vai se enrolando, né? Uhum. Então, mas isso acontece pela falta de preparo, né? Nossos profissionais da segurança pública precisam, sabem, né? Entendem que existe essa deficiência do Estado, mas tem que se lutar. Mas às vezes, me parece, sabe, Alexandre, que parece um pouco a história da humanização da saúde, né? Às vezes o que acontece é que, mesmo que os profissionais saibam o que tem que ser feito, né, a sobrecarga, a situação adversa é tão forte, o nível de estresse é tão alto, que às vezes ele não consegue colocar em prática aquilo que ele sabe que era para fazer. Não sei se, por exemplo, o número de policiais, a questão da morte, da violência contra os próprios policiais, isso poderia explicar um pouco também esse desvio de conduta, essa dificuldade? Meu amigo, tudo isso que você está dizendo, imagine dentro de uma polícia militarizada. Do sim senhor, não senhor, marcha soldado, cabeça de papel, direita e esquerda, né? Porque é isso que a gente aprende, é isso que precisa ser mudado, né? E isso é um desafio. A gente termina não entrando no sistema penitenciário, né? Mas é muito interessante, porque muita gente, quando se fala em questão da polícia militar, muita gente diz assim, não, mas eu contra a polícia militar, mas na verdade é a desmilitarização. Essa é uma diferença que as pessoas não entendem. Eu acho que era bom explicar melhor isso. E até complementando isso que está dizendo, as pessoas ficam achando que por ser a favor da desmilitarização da polícia, as pessoas ficam achando, dizendo que é um enfraquecimento da polícia. E aí eu quero só reportar o que é a Polícia Federal. Isso. A Polícia Federal não é uma polícia militar. E as pessoas têm dúvida da sua competência, não tem. Eu acho que vale a pena explicar melhor isso, a gente. Você é a pessoa indicada para explicar, né? E lembrar que nos países, praticamente nenhum país do mundo existe essa coisa de polícia militar, né? Sim. E voltando para o sistema penitenciário, o militarismo tem a ver, né? Por exemplo, hoje nós temos um claro desvio de função. Nós temos policiais nas guaritas. E assim, esses policiais estão ocupando guaritas de forma errada. Porque ali era para ser a polícia penitenciária, né? E não a polícia militar. A polícia militar é para estar nas ruas, defendendo a sociedade, porque a polícia militar é a prevenção, né? E, logicamente, o trabalho ostensivo. Mas não nas guaritas, né? Recentemente agora, inclusive, nós tivemos um policial que caiu de 7 metros, né?
fraturou os pés, agora recente. Né? E assim, sem nenhuma condição, são péssimas as condições nas guaritas, não tem iluminação, não tem segurança, é um local totalmente insalubre, né? Assim, o profissional já sobe ali desmotivado, né? Passa ali, tira seu quarto de hora pedindo a Deus para descer, terminar, para poder ele relaxar um pouco, que ele vai voltar novamente. E de forma errada, está errado esse processo, mas ele tem que ir, por causa do militarismo. Porque o coronel, o capitão, o tenente usa do militarismo para dizer que ele tem que ir, e se ele não for, ele é punido, ele é preso, ele é expulso, enfim. Então ele não pode nem dizer, não, eu enquanto trabalhador que sou, não tenho condição de ficar aqui. Né? E o agente civil, ele pode dizer isso. Né? É um profissional de direitos que teria sindicato, que percebe que situações insalubres, situações penosas, coisas assim. Não vai, nem que responda. Administrativamente vai provar, né? Mas o militar... Ele não vai para a cadeia de imediato. Não. O militar não. Né? O militar ele é punido de imediato. Então, assim, isso tudo gera um conflito imenso para a sociedade. Você imagina o que é você assumir um serviço de 8 horas da manhã, escutar uma ladainha de 40 minutos, né? Depois você vai para a rua, pega todo tipo de ocorrência, quando você sai no outro dia de manhã, sua cabeça está desse tamanho. E aí, muitas vezes, você está dividindo o colete com os companheiros que saíram de serviço, passa o colete para você, porque não tem, né? E ficam sempre comprando coletes, a gente não vê esses coletes. Armamento bom e de qualidade se o policial comprar. Porque não existe nenhuma política, até hoje eu desconheço, eu com mais de 20 anos de polícia, desconheço uma política que tenha de um trabalho para que aquele armamento ele seja cuidado, ele esteja ali sempre passando por um processo de manutenção. Não existe. Então você corre risco. Se você não tiver sua arma, suas munições comprada com seu dinheiro, corre um risco. E tudo veio o militarismo. Você não pode se negar a ir para a rua, você não pode se negar a tirar uma diária operacional, você não pode se negar a ficar naquela base sem nenhuma estrutura, porque você é preso, né? Enfim. Mas, Regina, você é uma pessoa que também milita em outras áreas e você tem preocupações quanto à questão da comunidade LGBT. Já que a gente está falando das circunstâncias penitenciárias, como é que essa população carcerária que tem essa peculiaridade, como é que ela se situa nesse ambiente? Então, eu como assumidamente lésbica, né, militante lésbica, eu tive sempre essa preocupação em qualquer instância, eu sempre votei, né, porque faz parte de mim, é uma militância minha, muito minha. E a gente percebe, por exemplo, hoje dentro do sistema a gente não tem uma aula específica LGBT, que deveríamos ter, né, para que os abusos, né, as violências sofridas pelas travestis e trans, né, e homens trans também dentro do sistema diminuíssem. Existe estado que tem? Sim, Paraíba aqui. Né? Na Paraíba tem essa preocupação. Inclusive eu fui visitar, né? Conheci lá, existe um trabalho, existe uma política, né, que é executada lá dentro, porque também não é só criar ala. Você tem que criar a ala e fazer um trabalho de reintegração, porque eu não acredito em ressocialização. Quero deixar isso claro. Então, assim, porque a ressocialização, você vai ressocializar o quê? Se as pessoas não foram socializadas. Sim. Né? Então, assim, é muito complexo. Voltar ao que eles não foram. Porque eles não foram, então eles precisam ser reintegrados. Mas, na verdade, já estão ali porque não foram socializados. Né? E eles precisam ser reintegrados de uma forma completamente estruturada. Né? O apenado ele tem que sair do sistema bem, ele não tem que sair ruim. A sociedade, as pessoas dizem, estão preparando para a sociedade e tal. Acho que a sociedade tem que ser preparada para recebê-lo, e não ele ser preparado para a sociedade. Né? E isso não acontece, né? Não existe essa política, enfim. E a gente puxando, né, mais ainda para a questão LGBT aqui no Estado, com essa ausência a gente tem vários casos de denúncia de tortura, né, de violência sexual, que precisa ser apurado profundamente. Isso dentro dos presídios? Sim, dentro dos presídios, né? E a gente não tem, na verdade, dados concretos. Quantos LGBT nós temos dentro do sistema? Né? E assim... Está crescendo isso? Não.
porque a política LGBT do Estado, graças à sua militância, né, graças aos movimentos, ao Fórum LGBT e a todos aqueles que ralam mesmo para que a política aconteça, ela tem avançado, né? Ela tem avançado, mas graças a isso, não existe uma política que caiu do céu e todo mundo achou que deveria trabalhar LGBT. Apesar de determinados períodos, né, até da própria política, as pessoas adoram estar com a bandeira LGBT, né? E dizer que abraça essa causa, mas a realidade é sempre outra. Existe mesmo por trás, né, uma intolerância, um ódio, né, um não desejo de trabalhar, mas apenas de usurpar, né, e ser oportunista em determinadas situações. Então o público LGBT tem despertado para isso, né? E hoje a gente discute política, que antes não se discutia, era mais festa do que política. Mas hoje não, o público LGBT tem sentado, tem buscado, inclusive na área de saúde, né? Nós temos muitos problemas na área de saúde, porque a gente tem vários comitês criados, mas esses comitês não funcionam e precisam começar a funcionar, né? Um trabalho de prevenção, né? Enfim. Isso você está falando já fora do sistema sistema penitenciário. Dentro e fora. Sim. Né? Porque, e aqui eu estou com 2 médicos, sabem que assim, o sistema penitenciário tem sim, né, o seu trabalho na área de saúde, mas ele precisa ser um trabalho... E uma política recente essa, né, também, isso, né? Porque antes não existia nada, exatamente. Simplesmente tinha que levar para o posto vizinho, não existia uma política de saúde. Mas de fato implantada com muita insuficiência, né? Até porque o sistema vai crescendo, parece a história do orçamento da PEC. O sistema vai encarcerando mais gente e a quantidade de serviços é muito pequeno, faltam profissionais, um conjunto de coisas sobre isso. Mas aí, então veja só, é só mesmo o público LGBT que sofre no Brasil? É óbvio que não, né? Como é que essa coisa de direitos humanos lá dentro? Como é que funciona isso? O LGBT eu acho que sofre mais pela questão da violência mesmo, sexual em si, né? Mas o sistema ali é um outro mundo, né? Eu trabalhei no presídio, eu comandei a guarda do presídio das mulheres aqui durante 4 anos, né? E eu tive a oportunidade de conversar com mulheres que estavam ali presas há 7 anos por causa de 2 desodorantes, né? Então assim, poxa, você furtou 2 desodorantes, pegou 7 anos de cadeia. 7 anos. Nunca nem foi para frente do juiz. Não sabe o que é isso, que não tem condições. Então, aí vem a questão da defensoria pública, né? Nós precisamos apoiar essa defensoria, a gente precisa abraçar essa defensoria pública, fortalecer ela, porque essas pessoas precisam. Eu acho que fica mais claro isso, na verdade, né? O que me parece claro é que muita gente está presa e que não foi julgado, não tem... E que, na verdade, quem tem dinheiro tem um advogado ali na porta mesmo, mas muitas vezes nem entra na penitenciária. Quem está lá é que precisa do defensor público, mesmo. O defensor público, então, seria alguém... A instituição que funciona mal porque é mal... mas é alguém que vai defender as pessoas de forma gratuita. Na verdade, é um aparelho do Estado para garantir. Isso é importante ficar claro, né? As pessoas estão escutando aí. Então, na verdade é o seguinte, a gente falou um pouco desse sistema penitenciário, você estava falando um pouco da luta do LGBT, isso é interessante porque isso, na verdade, mostra para a sociedade que a gente precisa se organizar, qualquer setor precisa se organizar, precisa lutar pelos seus direitos, você está falando sobre isso. E essa luta, e nas ruas, como é que fica essa população? Porque há um aumento, né, me parece, progressivo das mortes, essa conjunto de coisas. Então, o público, você ser LGBT já é um desafio, né? Você imagina, eu preciso todos os dias me autoafirmar. Um dia desses alguém chegou para mim e falou: Jean, me diz uma coisa, por que toda vez que você vai falar, você diz sou policial, lésbica, sou de religião de matriz africana? Porque se eu disser isso de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ainda é pouco. Porque eu preciso fazer essa autoafirmação até para que aquelas pessoas que estão ali do outro lado se identifiquem, né? E vejam que elas precisam sair do quadrado que estão, né? Ampliar seus horizontes e não ter medo. Porque, por exemplo, você tem ideia, Petro, nós temos quase 5.000 barracões dentro desse estado de religiões de matriz africana. E aí o que é essas religiões de matriz africana? Nós temos Umbanda, né, que tem ela fica ali numa mistura com a Igreja Católica, né? Sincretismo que ocorre.
Isso. Nós temos aí a Jurema, nossa Jurema, que é nossa, é do nosso estado, que vem da pagelança dos nossos indígenas, que é cultuada hoje nas casas de Umbanda. E nós temos o candomblé brasileiro, né, que o candomblé é nosso. E aí, poucas casas, nós temos casas aqui, que já são casas mães, que já tem outras ramificações pelo interior do estado com aquela casa, né? E a gente tem um número também muito grande de benzedeiras e de cartomantes, né? Então, esse público, né, essas pessoas, esses cidadãos, essas cidadãs, existem, né? E precisam ter acesso à política, mas não conseguem. Não conseguem por intolerância, né, porque não são incluídas no cadastro único, por intolerância, pela questão da intolerância institucional, o racismo institucional, porque essa é religião de negros, então nós temos um racismo muito forte dentro do Estado, né, que é um Estado hipócrita, que diz que não é racista, mas é. E a discriminação à religião de matriz africana é porque vem dos negros. Vem dos negros. A discriminação de nível social, de raça, que se reflete mais intensamente na questão religiosa. E outra, meus amigos, é a religião que mais abraça o público LGBT. É interessante. Que demonstra não ter intolerância com a questão sexual das pessoas. E isso é importante, até porque quando você fala assim, para imensa, o senso comum, você fala para o senso comum, Umbanda, né, o candomblé, né, as pessoas, né, o Jurema, as pessoas vão pensar em quê? As pessoas associam o quê? Né? Como a saúde associa o corredor do Valfredo, né? Então você associa com uma coisa negativa, alguém que faz um despacho, que quer me prejudicar, que quer fazer voodoo, quer matar as pessoas. Então eu acho que é interessante a gente ver esses princípios, porque de fato isso é muito nítido, né? A tolerância interna dessa religião. Então, a essência então disso. Então, eu nunca tive vergonha da minha religião, né? Quando eu cheguei na Câmara como vereador, inclusive um colega vereador chegou para mim e disse: não fala de sua religião não, você vai perder os votos dos evangélicos. Eu disse: gente, isso não existe, né? Eu tenho orgulho de ser, eu sou juremeira, eu sou de candomblé, minha religião é bonita, ela prega paz, né? Nós temos nossos orixás e assim, é preciso que as pessoas conheçam para poder quebrar, né? Eu poderia passar aqui horas explicando, mas a essência é o sentir. Então, há uma necessidade das pessoas adentrarem, irem, conhecerem, buscar, né, pesquisar, saber o que é aquela religião. E, assim, eu respeito todas as religiões, todas, e fiz um mandato na Câmara respeitando todas as religiões, ajudando todas as religiões, né, e incentivando sempre que a Câmara ela sempre fosse uma porta aberta para as religiões, porque nenhuma religião vai em qualquer instância de poder pedir o mal. Nenhuma religião. Verdade. Nenhuma. Quando ela vai para fazer um projeto social, para ajudar alguma situação, né? Então, assim, os legisladores, de um modo geral, seja em que instância tiver, têm que abraçar as religiões, sim. E ouvir as religiões, todas elas, e apoiar, e incentivar qualquer tipo de projeto que ela chegue. Por quê? Porque tudo será para o bem. Não tem nada por mal. E está na nossa Constituição a questão da liberdade de culto, a questão de Estado laico, Estado laico e a democracia. Né? Agora, o que é que acontece? Enquanto eu tenho esse pensamento, existe aquele cidadão, aquela cidadã, que não tem esse pensamento, que escuta um pastor, né, homofóbico, intolerante, como pode ter um padre, como pode ter também um babalorixá que seja intolerante, homofóbico, pode sim. E vai pregar um discurso de ódio, eu vou absorver esse discurso de ódio e vou reproduzir ele de forma errada. E aí começa uma corrente, né, de intolerância. Nós tivemos não tem nada de Deus nisso, né? Nada de Deus. Ódio não tem nada a ver com Deus. Não. Nós tivemos aqui em Areia Branca 2 barracões queimados. Nós tivemos um Ogã nosso, que Ogã é o rapaz que fica lá, né, no Ilu, que é o tambor, né, tocando lá. E teve quase 40% do corpo queimado, né? Ou seja, na agressão, ele chegou a ser queimado. Aqueles coquetel molotov e tal, então, enfim, foram 2 barracões, isso em Areia Branca. Nós tivemos aqui uma jovem, né, que tem um cargo, inclusive, no candomblé, né, que é o cargo de Ekede, que é uma grande mãe, e ela vinha com a companheira, um cidadão
bateu nelas com o carro, não satisfeito, desceu e espancou, né, dizendo absurdos, né, mostrando toda a sua homofobia, lesbofobia. Ele bateu com ela com o carro Bateu dele. com o carro, atropelou, desceu, viu que elas tinham levantado, desceu e foi lá para espancar. Né? Então, assim, isso são casos pontuais. Né? Eu diria assim, de abril de 2016 a setembro de 2017, o Estado do Rio Grande do Norte tem como registro 67 casos de intolerância religiosa. Agora, esse número é muito maior. Muito, muito, muito. Porque muitas pessoas não vão mais à delegacia. Porque chega na delegacia, aí volta. Vamos voltar de novo. Não existe o preparo, não existe a capacitação, não entende o que está sendo dito. E aí, o profissional lá reproduz seus conceitos, e conceitos. Não é o Estado, é a pessoa com seus valores. E se não tiver cuidado, fica preso. Né? De vítima, já passa acusado bem rapidinho. Então, assim, são segmentos que são extremamente fragilizados nesse aparato da segurança. Há uma necessidade de um olhar diferenciado, há uma necessidade de uma capacitação. Né? E não é só a Polícia Militar, não. É todo o sistema de segurança pública. Porque segurança pública não é só a Polícia Militar, não. É o vigilante, é o porteiro do condomínio, nós temos aí os guardas municipais, a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, tudo, os agentes penitenciários, tudo é segurança pública. Então, é um leque imenso. E todos esses setores, eles têm que estar ali, ó, unidos, né, de mãos dadas, e isso não acontece no nosso Estado. Existe um choque de informações. E por esse choque de informações, quem é prejudicado é o próprio cidadão. Porque a coisa não funciona como deveria funcionar. Nós temos inúmeras especializadas, mas é uma no norte, delegacia no sul, especializada. No leste, no oeste, porque não criou um complexo, porque não está ali, né? Veja bem, tem uma coisa, eu queria ainda manter um pouco, até porque o nosso tempo já está adiantado, a gente não vai acabar agora, mas já está próximo do final do programa. Jorge Amado escreveu um livro chamado Tenda dos Milagres. Sim. E no Tenda dos Milagres, uma coisa que, aliás, para mim é o melhor livro dele. No Tenda dos Milagres ele fala dessa coisa da intolerância religiosa. O personagem principal é um autodidata que acaba virando doutor honoris causa da Universidade da Bahia. E aquilo já se demonstrava nos anos 40. A história se passa nos anos 40 do século passado. Você acha que isso melhorou ou piorou, Regina? Olha, anteriormente a gente tinha, por exemplo, as nossas mães, as nossas iás, né? As nossas médiuns, ia para fogueira, eram queimadas como bruxas. Aí foi adiantando, né? E tentando se transformar isso, e aí vieram vários e vários movimentos, e chegou a um estágio em que a religião tinha que pedir permissão na delegacia para poder funcionar o barracão. Então ia lá no delegado, olha, eu tô querendo abrir aqui um barracão, e aí eu queria pedir a permissão pro senhor para poder... Subjetividade dele. E aí ele fazia o acordo dele, né? Tudo bem, mas funciona tal hora, alguma coisa assim. Ou deixo ou não deixo, né? Então, assim, hoje não. Aí com a Constituição, né? E aí, nossa Constituição, nós lutamos tanto para que ela seja efetivamente cumprida, né? De fato, de direito, é a nossa Constituição de lá, no seu artigo 5º. Então, hoje, o Babalorixá e a Lorixá pode pregar ali, botar ali. A senhora está cultuando e a senhora precisa de licença. Não preciso de licença. A Constituição me dá esse direito. Então eu vou cultuar aqui minha religião. Então, no fundo, toda essa discussão ela é constitucional? Ela já está na Constituição? Tudo. E aí só precisa que aqueles que estão aqui para cumprir ou fazer cumprir, realmente façam. Né? Mas aí levam geralmente suas opiniões pessoais para o trabalho, desenvolvem um crime de ódio, né? E usam e abusam de suas patentes para poder subjugar essas classes menos favorecidas. E aí eu entro num outro debate. O jovem negro da periferia, que está morrendo todos os dias. Se a gente fizer uma avaliação, e o óbvio está aí para nos comprovar isso... Lembrar que o óbvio é o Instituto do Observatório da Violência, coordenado por Ivênio Hermes e Tadeu Brandão.
Que E, veio aqui. aliás, que já entrevistamos e Bebeto também. Mortadela Só para gente todas. boa. E aí, quando a gente olha o mapa, né, do óbvio, tá lá, tá claro, né? E assim, é esse jovem... Negros, periféricos e pobres. Exatamente. Ô, Regina, na verdade é o seguinte, eu estou preocupado porque realmente assim, todo assunto aqui, na verdade, vai aprofundando e a hora vai passando. Então, a gente falou um pouquinho dessa questão de direitos humanos, da sensibilidade, do que está constitucional, mas assim, qual é a solução? Ou pelo menos alguns elementos da solução do problema da violência, da segurança pública. Quais são os elementos que você acha fundamental? E aproveitando, e da intolerância. Pronto. Nós precisamos ter um Estado efetivamente nosso. Nós precisamos construir esse Estado, né? Esse Estado, ele foi um Estado dominado por oligarquias há muito tempo, né? É um Estado que vem de um coronelismo tremendo, e a gente vê isso visivelmente no interior, né? Mas a gente conseguiu avançar quando a gente elegeu uma senadora popular, né? Fátima Bezerra, né? E agora a gente tem uma perspectiva de ter um governo popular, né? E isso vai melhorar, sim, quando nós tivermos um governo popular. O que ele tem que fazer, então? Ele tem que ser humano, né? Ele tem que ouvir as bases, ele tem que entender que existe aqui o coronel, mas tem aqui o soldado, né? Eu preciso ouvir, sim, o coronel, porque ele tem o seu papel, ele é importante, né? Ele é todo preparado para poder traçar os rumos e arquitetar. Tem o seu papel. E ser o grande articulador, mas a base, o tiroteio, a bala quando vem, quem está ali com o peito aberto é o soldado. Então é necessário que o nosso gestor, nosso futuro gestor, que com certeza será, eu espero, luto e trabalho para isso, que seja a senadora Fátima governar esse Estado, que ela escute a base, né? Ela já fez isso, inclusive, né? Ela já está escutando. Então, isso é que é importante em todos os setores. Na segurança pública não é diferente, porque você tem todo esse leque, mas você tem pessoas desestimuladas, profissionais que não acreditam mais em muita conversa. Enquanto a gente conversa sobre a desmilitarização, tem um policial que está pensando, poxa, como é que eu vou almoçar? Porque eu estou aqui nessa base, eu cheguei aqui, era 9 horas da manhã, já vai dar 2 horas da tarde, meu almoço não chegou, né? Salário atrasado. Isso, exatamente. Então, diárias não pagas. Isso, são debates. A desmilitarização é importante, com certeza, mas vai para um plano nacional. Agora, aqui, Alexandre, aqui a gente tem que se agarrar com unhas e dentes a condições dignas de trabalho, né? A uma fiscalização mais profunda dentro dessa engrenagem que é a Polícia Militar e que é a segurança pública, né? E que está ali diretamente com o cidadão, mas que tem todo um sistema, né? Um sistema trabalhado dentro de si que não está funcionando, mas que está em vigor, viu? Regina? A hora está avançada, Alexandre, mas eu preciso mais uma Aqui está atrasado. Que é extremamente importante. Que é extremamente importante. Então não há essa coisa dos direitos humanos, que virou um palavrão. Na verdade, não existe contradição entre política de segurança, mesmo com um policial na rua, e direitos humanos. É isso. Eu acho que é importante, esse é um tema que precisa ser desmistificado. Claro. Né? Por exemplo, a Polícia Militar hoje, né, nessa onda de uma recuperação da sociedade pelo padrão militar, que tem isso agora, né? Então nós estamos assim entrando nesse patamar, onde os militares querem ocupar os seus espaços agora, queremos colégios militares, né? Queremos uma série de coisas, e na realidade tudo isso aí não vai resolver o problema, não vai, né? Resolve o problema, sim, a política pública sendo trabalhada de uma forma correta, né? Resolve o problema, sim, se o policial que está lá na base ele for preparado para atender a base de uma forma humana, né? Mas ele também precisa ser atingido por esse direito humano. Ele tem que aplicar ele lá, mas ele precisa viver. Claro. Direitos humanos é para todos os humanos, inclusive policiais. Policiais, né? Ele não pode aplicar aquilo que ele não conhece. Então ele não tem esses direitos humanos. Então ele precisa chegar até ele. E aí, quando chegar esses direitos humanos até ele, ele vai passar para a sociedade. E Regina tocou uma coisa. Mais, Regina colocou uma coisa que é essa história da militarização das escolas.
como se isso fosse solução, que o problema fosse falta de ordem. Eu só queria lembrar, e aí porque a gente precisa realmente terminar o programa, Regina, já chegamos a 40 minutos, os IFs, nenhum é militar. E todo mundo quer colocar seus filhos dentro dos IFs, sabendo que a qualidade do IF é reconhecida. Então, a questão passa por outro ano. Mas, Regina, a gente vai agradecer muito, né? É verdade. Foi muito e fazer aquela pergunta essencial, isso, né? Exatamente. A gente termina, a gente disse, Regina, que o programa é cego, mas não é sisudo. Mas, Petrônio, qual é a mesma pergunta? Sargento, mortadela ou caviar? Os dois. Ok, eu também. Os dois. A gente quer agradecer mais uma vez, viu, Sargento? Eu que agradeço. Né, e até o próximo programa, né? Na próxima terça-feira. Um grande abraço.